Esta é a disciplina de Estudos Socioculturais em Dança. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha, trabalho no curso de licenciatura em Dança da URGS, na Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Esta aula é apenas uma orientação técnica referente às atividades que deverão ser desenvolvidas a partir dos vídeos e textos sugeridos. Na aula 2, na aula 1 e 2, nós trabalhamos a primeira unidade do nosso conteúdo. Trabalhamos a formação da antropologia, da sociologia, do corpo, da arte e da dança, trabalhamos a noção de gesto e trabalhamos mais profundamente relações com a antropologia da arte, a antropologia experimental e a antropologia da dança. Bom, a unidade 2 vai tratar de um tema que são os marcadores. Né? Vamos trabalhar identidade, diversidade, dança, raça e etnicidade, dança, gênero e sexualidade. Nós não podemos trabalhar todos os marcadores sociais. Existem muitos outros, marcadores de classe, marcadores geracionais, né, as diferenças entre as gerações. Aqui nós vamos seguir e balizar a experiência a partir de dois perfis de marcadores, que são os marcadores mais comumente utilizados nos nossos trabalhos de dança contemporaneamente, que também sugerem e promovem um conjunto muito grande de polêmicas em torno, né, do debate sobre um tema muito mais amplo, né, que ultrapassa as fronteiras do campo artístico e entra no cenário do debate cultural, econômico, social e, fundamentalmente, um debate político. Política sobre questões de etnicidade e raça e questões de gênero e sexualidade. Bom, então entendemos, né, que as classificações culturais dentro do campo de investigação dos estudos socioculturais da dança, elas são os nossos aportes marcadores identitários. Esses aportes marcadores identitários não começam e nem terminam na abordagem do corpo, do gênero, da sexualidade e da subjetividade, não começam e nem terminam na discussão sobre etnia e raça, mas envolvem aspectos da dimensão subjetiva, aspectos da cultura geracional, da cultura de classe, das diferenças, né, de marcadores em espacialidades, ou seja, nos lugares em que nos situamos no mundo, né, e também podem ser marcadores temporais, não somente marcadores espaciais, mas aqueles que colocam a dimensão de um marcador no tempo. Então, por exemplo, a experiência da cidade de Porto Alegre no século XIX é uma, a experiência da cidade de Porto Alegre no século XXI é outra. Bom, os marcadores que envolvem, né, a corporeidade, a sexualidade, o gênero, a subjetividade e a identidade podem também ser enunciados a partir de uma noção mais ampla do tema das relações entre o corpo e a mente. E é isso então que eu convido vocês a assistirem no nosso vídeo sobre o tema relações corpo e mente. Na sequência disso, e esse seria um ponto de vista filosófico, nós poderíamos pensar que os marcadores sociais e culturais podem ser abordados a partir de um viés da ciência antropológica, ou seja, um viés antropológico, que estabelece uma relação e uma distinção entre a noção de identidade e gênero e a identidade de gênero, a identidade sexual, a sexualidade e a orientação sexual, as políticas de construção do gênero e da identidade de gênero, e como tudo isso também se revela de um modo singular nas formas das experiências subjetivas, na desconstrução de categorias, né, e na expressão de uma filosofia da diferença. Para isso, convido vocês a assistirem comigo dois pequenos vídeos que vão mostrar uma breve panorâmica sobre essa problemática do gênero, da sexualidade, da identidade e da subjetividade. Então, nessa primeira parte da terceira aula, nós iniciamos falando um pouco mais de aspectos filosóficos, né, na definição das questões entre gênero e sexualidade. Depois, abordamos isso, né, a partir dos vídeos que tratam a temática do ponto de vista da ciência antropológica. E aí chamei a atenção de dois aspectos do campo da pesquisa histórica. O primeiro é esse, que é o da história das mulheres, fundamental, o desenvolvimento dos movimentos feministas
e da perspectiva do estudo da história das mulheres dentro dos estudos de gênero, alcançou uma relevância extremamente importante no campo das ciências humanas e permitiu uma revisão de grande parte da historiografia tradicional em relação aos temas do corpo, da sexualidade e do gênero, mas também da história social e da história da cultura. Nesses termos, essa história do gênero não termina apenas como uma perspectiva de gênero, ela envolve uma concepção ampla do que a gente conhece como sendo o fenômeno da sexualidade humana. Não precisamos falar somente da obra do Michel Foucault, que foi extremamente importante para refletir, do ponto de vista das relações entre história e filosofia sobre a história da sexualidade, mas o trabalho da historiadora Mary Del Priore, por exemplo, no caso do Brasil, é extremamente importante para a gente pensar esse tema da história da sexualidade no Brasil e a história do corpo brasileiro, da história do corpo no Brasil. Maria Cristina Weber, Benilton Bezerra Júnior e Laerte Cortinho vão começar a nos levar, a nos conduzir para outros rumos de investigação, pensando as transformações do mundo do ponto de vista sociológico e das interlocuções entre a sexualidade e a ultrapassagem dessa dimensão de rótulo e dessas definições no mundo do gênero para um mundo do pós-gênero, na conversa do Benilton com o Laerte, que é fundamental para pensar essas temáticas aí como artista, criador, alguém de dimensão política e que faz uma série de críticas a essas concepções do mundo do gênero. Os textos de Margaret Rago, a conversa com ela, no nosso vídeo, e o trabalho da Miriam Grossi vão articular mais essa perspectiva, tanto do ponto de vista das relações com o campo político, quanto da relação entre feminismo e política e poética do feminismo. E também recomendaria a abordagem psicanalítica da Diana Corso, que vai falar um pouco mais sobre vetos e tabus que foram implicados na constituição social e cultural do próprio corpo feminino. Então, vemos aqui um vasto universo de construção do gênero, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da disciplina histórica, da abordagem da psicanálise, da abordagem política, da abordagem sociológica. Todos eles, então, nos demarcando um campo de investigação que irá alimentar profundamente a experiência da nossa cultura artística contemporânea. Bom, tudo isso vai nos levar justamente ao campo da produção artística. Como é que a produção artística é afetada por essas séries diferentes de discursos e esse vasto campo de debates em torno das definições de sexualidade, de gênero, de masculinidade, de feminilidade, de representação social, de representação cultural, de mundo pós-gênero. E aí eu indiquei 2 vídeos artísticos, aqui no caso, do Rafael Jones, com dança. Seguindo também as investigações de Natália Koshla, com Bollywood e dança Bhangra, e, enfim. Todo no modelo dos TEDs, um modelo de uma interlocução bastante ativa do artista ou da reflexão intelectual, enfim. Bom, 2 últimas indicações para a primeira parte da nossa aula 3, o seriado já com 2 temporadas de 2018 e 2019, Pose, aqui é uma referência só da Wikipedia para vocês lembrarem do que se trata, com uma série de artistas bastante conhecidos e que mostram um pouco do cenário do desenvolvimento de uma cultura que envolve aspectos de identidade étnico-racial e identidade sexual e de gênero, um cenário LGBT que é mais afro-americano, latino-americano, cultura ballroom dos anos 80, início da década de 90, e todo um contexto que também envolve a questão do HIV e AIDS, muito interessante, bastante sensível e que traz uma série de temas legais para a gente conversar, porque afinal das contas é uma cultura ballroom, uma cultura de dança. E também
mais antigo, que está já há mais tempo na plataforma da Netflix, o Paris is Burning, de 1990, que é um documentário estadunidense feito pela Jenny Livingstone, né, dentro dessa comunidade LGBT, na cidade de Nova York, o mesmo tema, né, pegando aí aspectos dos anos 80, década de 90, super bacana, né, bastante significativo e uma obra muito reconhecida, né, como uma obra que se entretece, né, com a história cultural e artística da cidade e da sociedade dos Estados Unidos. Bom, então essas são as dicas, né? E agora entendemos que nesta aula, então, nós temos algumas orientações. O que vocês terão que fazer? Assistir, né, o conjunto dos diferentes enfoques para poder construir um quadro, né, um quadro para vocês mesmos, né, um quadro que permite a comparação de aspectos, né, do gênero, abordado pela filosofia, como é que a antropologia enxerga isso, como é que a história enxerga, como é que a psicanálise enxerga, como é que a sociologia enxerga, como é que a experiência política enxerga, né? E depois a gente vai colocar esses quadros múltiplos de questionamentos feitos pelas ciências humanas em geral, pelas ciências sociais, e ver como isso é instigante, né, no campo da produção artística propriamente dita. Nós sempre devemos lembrar que marcadores sociais, marcadores culturais, eles sempre estão presentes em qualquer obra artística. Todas as obras artísticas, mesmo quando elas não pretendem ser isso, elas também são obras sociais, né? Elas também falam de cultura e de sociedade, porque elas sempre estão num processo de interlocução ativa, ou com uma dimensão de memória, ou com uma projeção utópica ou distópica, né, de mundos futuros, ou então numa interlocução muito ativa com o tempo presente, numa dimensão de engajamento com o presente. Mas nem sempre obras que têm a intenção, né, de fazer, né, política no campo da própria produção artística conseguem alçar esse engajamento, né, entre o estético e o político. Essa é uma difícil articulação, né? Algumas vezes nós temos ideias interessantes que não conseguem encontrar a formalização adequada. Outras vezes a gente tem uma formalização intensa e densa, mas que desconhece o seu potencial, né, do ponto de vista desses conteúdos sociais, né? Ou seja, algumas vezes a própria obra ela não consegue se identificar e ela nem se reconhece como uma obra integrando um debate social. Então, não existem obras exclusivamente programáticas, todas as obras são sociais, todas as obras estão imersas em experiências da cultura, de maneiras as mais diferenciadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz essa análise, para não achar que quando a gente vai fazer uma obra de arte de cunho exploratório em torno dos marcadores identitários, a gente deve criar um programa muito rígido. É preciso que a gente possa explorar, por exemplo, em algum artista, a experiência biográfica. Na história de vida, os marcadores aparecem de formas as mais poéticas possíveis, né? E a gente consegue, através de uma singularidade, de uma unidade mínima, de uma mônada isolada, né, muitas vezes abordar aspectos que a gente não abordaria quando a gente está tentando transformar a obra numa ação de documentação, numa ação de arquivamento. Existem também alguns trabalhos do campo documental, como o caso de Paris is Burning, aqui, que eu citei, né, que são tão artísticos quanto um produto artístico. A intenção do filme era produzir um documentário e ele acabou alçando, né, uma dimensão bem maior do que aquela pensada ou percebida originariamente para um filme documental. A gente pode conversar isso em outros momentos ainda, né, mas terminamos por aqui. Na sequência desta aula 3, nós vamos então aprofundar os temas do gesto da percepção, pensando um pouquinho mais a obra do Hubert. Tá? Agradeço a presença de todo mundo, espero que tenham gostado e que esses slides sirvam como uma orientação para estudos e para os trabalhos que irão desenvolver, então,
durante o nosso semestre letivo.